Nos recantos mais selvagens do planeta, onde a natureza se ergue indômita e as árvores parecem tocar o céu, existem máquinas que desafiam o impossível. São os titãs do aço, as feras da floresta, criações humanas capazes de transformar hectares inteiros em questão de minutos. Não são simples ferramentas. São o poder da engenharia moderna rugindo em meio ao silêncio natural. Hoje você conhecerá as 40 máquinas florestais tão poderosas que fariam tremer uma floresta inteira. Começamos com um verdadeiro símbolo de precisão e brutalidade: a Ponce Scorpion King. Fabricada na Finlândia, esta máquina redefine o conceito de corte inteligente. Sua cabine, situada no centro do chassi, gira 360 graus, oferecendo ao operador uma visão panorâmica do entorno. Mas o impressionante está em seu braço articulado, capaz de estender-se por mais de 11 metros e segurar troncos de até 70 centímetros de diâmetro. Com um motor Mercedes-Benz de 280 cavalos de potência e um sistema hidráulico de alta resposta, a Scorpion King pode cortar, medir e empilhar árvores em menos de 10 segundos. Sua estabilidade provém de um sistema de nivelamento ativo que mantém a cabine horizontal mesmo em encostas pronunciadas. É a definição perfeita de potência controlada. Uma aranha metálica que domina a floresta com elegância e precisão cirúrgica. Se a Ponce representa a perfeição escandinava, a John Deere 1470G Harvester é a encarnação do poder americano. Esta máquina trabalha com um braço telescópico de 10 metros e um cabeçote de corte inteligente que analisa cada árvore antes de derrubá-la. Ela escaneia o diâmetro, calcula o volume e determina o ponto exato de corte para maximizar o aproveitamento. Com seu motor de 286 cavalos de potência e sua tração 8x8, a 1470G pode operar em solos macios ou congelados, sem perder tração. O mais surpreendente é sua eficiência. Em uma jornada de trabalho, pode processar mais de 250 toneladas de madeira com precisão milimétrica. Os operadores a chamam de o cirurgião da floresta, porque cada corte parece planejado por uma mente digital. Mas nem todas as feras florestais trabalham a partir do solo. Algumas dominam o ar. O Kaman Kaimax K1200, conhecido como o helicóptero madeireiro, é uma maravilha da engenharia aeronáutica. Projetado exclusivamente para operações florestais, este helicóptero pode levantar troncos de mais de 2.700 quilos e transportá-los a zonas inacessíveis. Seus rotores contrarrotativos eliminam a necessidade de rotor de cauda, o que lhe confere uma estabilidade surpreendente mesmo em condições de vento forte. É utilizado em lugares onde a derrubada tradicional é impossível, penhascos, montanhas ou áreas protegidas onde não se podem abrir caminhos. Do céu, o Kamax arrasta as árvores como se fossem ramos flutuando no ar. É a fusão perfeita entre engenharia aérea e força florestal. Nas florestas do norte da Europa, outra máquina conquistou o título de lenda, a Komatsu 895 Forwarder, o transportador florestal mais grande do mundo. Com um peso operacional de 30 toneladas e capacidade de carga de 20.000 quilos, este colosso pode mover troncos por terrenos encharcados sem afundar. Seu motor de 300 cavalos e seu sistema de suspensão ativa ajustam a pressão de cada roda de forma independente, reduzindo o impacto sobre o solo. O fascinante é sua eficiência energética. Consome menos combustível que modelos anteriores, apesar de mover quase o dobro de carga. Nas florestas da Suécia e da Noruega, sua passagem deixa uma pegada mínima, mas seu rendimento é gigantesco. A 895 não destrói o terreno. Ela o respeita enquanto o domina. E se falamos de respeito pela natureza combinado com poder, há uma máquina que parece saída de um filme de ficção científica, a Menzi Mook M45 Spider. Esta escavadeira de pernas articuladas pode subir encostas de até 45 graus, agarrar-se a rochas e cortar árvores a partir de ângulos impossíveis. Cada uma de suas pernas hidráulicas pode estender-se e girar de forma independente, permitindo-lhe adaptar-se a qualquer tipo de terreno. Seu motor de 175 cavalos não é o mais potente, mas seu design a converte em uma das máquinas mais ágeis do mundo florestal. Em lugares onde nenhuma outra pode entrar,
Ela caminha como uma aranha metálica, desafiando a própria gravidade. Os operários a chamam de a máquina impossível. No Canadá, onde o inverno transforma as florestas em paisagens de gelo, só as máquinas mais resistentes sobrevivem. Uma delas é a Tiger Cat 880E Logger, uma escavadeira florestal com peso operacional de 45 toneladas. Equipada com um motor Cummins de 320 cavalos e uma lança capaz de levantar troncos de 12 metros, a 880E combina força e precisão como nenhuma outra. Sua cabine reforçada com aço temperado protege o operador de impactos e temperaturas extremas, permitindo jornadas de trabalho de mais de 20 horas. Mesmo quando as temperaturas caem a 35 °C, seu sistema hidráulico continua funcionando sem falhas. Na indústria florestal canadense, esta máquina é conhecida como a Rainha do Frio. Mas o poder florestal não se mede apenas em tamanho ou força, e sim também em velocidade. O Ecolog 688F Harvester, fabricado na Suécia, é a prova de que a eficiência pode ser brutal. Seu motor de 300 cavalos impulsiona um sistema hidráulico que corta, descasca e empilha uma árvore em menos de 7 segundos. A cabine se eleva e gira, oferecendo visibilidade total. Em um dia completo, pode processar até 200 árvores por hora, com consumo mínimo de combustível. Sua tecnologia de controle eletrônico ajusta a potência em tempo real, logrando um corte limpo e preciso, sem desperdício. Na Europa, o 688F é sinônimo de desempenho extremo. Cada uma dessas máquinas representa uma face distinta do poder humano sobre a floresta. Algumas trabalham com delicadeza cirúrgica, outras com força bruta. Mas todas têm algo em comum. Redefinem a fronteira entre a natureza e a engenharia. E o que vimos até agora é só o começo. Porque as máquinas que vêm a seguir não apenas cortam nem transportam, devoram florestas inteiras, trituram montanhas de madeira e deixam atrás de si uma paisagem irreconhecível. Quando o corte termina, começa a verdadeira destruição. Nesse ponto em que a natureza já caiu, entram em ação as máquinas mais temidas do mundo florestal, as que trituram, desintegram e convertem a floresta em matéria-prima. Elas não cortam com precisão, devoram com fome, e fazem isso a uma velocidade que desafia a imaginação. A HWI RT700, conhecida como a trituradora total, é uma das máquinas mais selvagens já criadas para o trabalho florestal. Montada sobre esteiras e com mais de 20 toneladas, utiliza um rotor de aço com lâminas de tungstênio que gira a 2.000 rotações por minuto. Nada escapa à sua passagem. Árvores, raízes, pedras ou troncos grossos. Tudo é pulverizado até virar solo fértil. Sua potência de 700 cavalos provém de um motor CAT C18, que impulsiona uma transmissão hidráulica capaz de suportar impactos de toneladas. Quando a RT700 avança, o solo treme. Em um único dia, pode limpar 6 hectares completos, deixando a terra pronta para ser replantada. Não é uma máquina de corte, é uma máquina de reinício. Apaga a floresta para que outra nasça. Ao seu lado, a Peterson 57ZSID Horizontal Grinder leva a arte de triturar a uma escala industrial. Projetada nos Estados Unidos, esta fera pode converter uma árvore de 1 metro de diâmetro em cavacos finos em questão de segundos. Seu motor de 1.050 cavalos impulsiona um rotor de aço de 1,5 metro de diâmetro. Os troncos entram inteiros por uma rampa hidráulica, e o que sai do outro lado é uma chuva de lascas prontas para virar biomassa ou composto. Em zonas onde incêndios florestais deixam montanhas de árvores caídas, a 50010D trabalha como uma fábrica de reconstrução, destrói para regenerar. O rugido de seu rotor é ensurdecedor, mas também é o som do renascer de um ecossistema. Se a Peterson é a trituradora do Oeste, a Vermeer HG6800TX é seu equivalente futurista. Montada sobre esteiras e com um motor Caterpillar C27 de 950 cavalos, pode triturar troncos, raízes e galhos de até 1 metro de espessura com rapidez assombrosa. O que a torna única é seu sistema automático de controle,
sensores que detectam a dureza do material e ajustam a velocidade do rotor em tempo real. Assim, evita engasgos, superaquecimentos ou perdas de energia. Tudo é calibrado para obter a máxima eficiência com o mínimo consumo. Em palavras simples, esta máquina pensa enquanto destrói. A partir de um painel digital, o operador pode controlar a potência, o nível de cavacos e o ritmo de trabalho com um único toque. Na Europa, onde o espaço e a precisão são chave, a FEI RSH-HP Stone Crusher leva o conceito de trituração além da madeira. Sua função não é cortar árvores, e sim pulverizar o que fica debaixo delas. Pedras, raízes e tocos enterrados até meio metro de profundidade. Com seu rotor de aço forjado e pontas de carboneto de tungstênio, a FAI converte o terreno em uma superfície uniforme, perfeita para plantar ou construir. Seu motor de 600 cavalos impulsiona uma transmissão que suporta impactos extremos sem deformar. Onde antes havia floresta densa, esta máquina deixa a terra fértil e compacta. Sua passagem transforma montanhas em planícies e planícies em caminhos. É o ponto em que a natureza deixa de ser selvagem e vira geometria humana. No Canadá, o frio não detém a maquinaria, torna-a mais resistente. A Rotene H21D Harvester, com seus 305 cavalos de potência e seu cabeçote de corte de 4 lâminas, pode derrubar, medir e empilhar árvores em apenas 15 segundos. Seu sistema de sensores digitais analisa o diâmetro e a altura de cada tronco, enquanto sua cabine isolada mantém o operador protegido do ruído e do clima. O impressionante é sua coordenação. Cada movimento, cada giro do braço, é sincronizado digitalmente para evitar erros. Não desperdiça um segundo, nem um pedaço de madeira. Nas florestas nevadas do norte, a H21D é como um relógio suíço de aço trabalhando entre os pinheiros. E se a precisão tem um nome, no Japão ele é Yanmar IBU-10 Harvester. Este modelo compacto, projetado para zonas montanhosas, é capaz de operar em encostas de mais de 35 graus sem perder estabilidade. Seu motor de 180 cavalos e seu sistema hidráulico de duplo fluxo permitem cortar e empilhar árvores com uma suavidade que parece irreal. Os engenheiros japoneses a criaram com um propósito claro: cortar sem destruir. Por isso, seu sistema de esteiras distribui o peso para reduzir a pressão sobre o solo, evitando danos às raízes ou compactação do terreno. No Japão, esta máquina não apenas corta árvores, trabalha com respeito. Sua filosofia: a floresta deve renascer após cada corte. No coração da Polônia, as operações florestais mais agressivas utilizam verdadeiros trens sobre rodas, os Timber Train MTP-8. Cada conjunto é formado por 3 módulos: um cortador, um carregador e um reboque autopropulsionado. Entre os 3, podem processar mais de 400 metros cúbicos de madeira por hora. Esses comboios não precisam de caminhos. Eles os criam à medida que avançam. Seus pneus gigantes de alta pressão e seu controle remoto os convertem em uma força imparável que arrasa hectares em um único turno. Para alguns, são uma maravilha da engenharia. Para outros, um lembrete de quão rápido a humanidade pode reescrever a paisagem natural. E se há uma máquina que encarna a fronteira entre o poder mecânico e a loucura humana, essa é a Rotene F20D Forwarder. Com 25 toneladas de capacidade de carga e um motor de 340 cavalos, esta máquina não apenas transporta madeira, planta novas árvores enquanto trabalha. Um módulo automático em sua parte traseira deposita mudas nos espaços onde antes houve troncos. Cada movimento é calculado por GPS, registrando digitalmente o corte e o plantio no mesmo mapa. É a prova de que a tecnologia pode destruir e criar ao mesmo tempo. Estas máquinas não apenas transformam a floresta, transformam a forma como entendemos a natureza. Por trás de cada rotor, cada braço hidráulico e cada centímetro de aço, há uma ideia: controlar o incontrolável. Mas o que vem a seguir supera qualquer limite. Porque as próximas máquinas não apenas cortam ou trituram,
Elas reconstruem montanhas, nivelam terrenos e convertem a selva em cidades. Quando as máquinas que cortam e trituram terminam seu trabalho, entram em cena os colossos que movem a própria terra. São os arquitetos do terreno, os que reconfiguram montanhas, os que convertem uma floresta derrubada em uma nova paisagem. Essas máquinas não apenas trabalham, transformam o planeta. Um dos exemplos mais impactantes de força industrial adaptada ao entorno florestal é a Caterpillar 745 Electric Rope Shovel, uma pá elétrica de mineração reconvertida para a limpeza massiva de terrenos. Com mais de 100 toneladas de peso e uma concha capaz de levantar 80 metros cúbicos de material em um único movimento, pode arrancar árvores pela raiz, remover terra e nivelar colinas inteiras com uma precisão quase hipnótica. Seu motor elétrico de 3.000 cavalos de potência impulsiona um sistema de cabos de alta tensão que substitui o rugido do diesel por um zumbido silencioso. Em projetos de expansão florestal ou limpeza após deslizamentos, a 745 é uma força elemental. Ela não grita, ruge em silêncio. Além do poder visível, existem máquinas que levam o conceito de transporte florestal a outro nível. A Ponsse Mammoth Forwarder, fabricada na Finlândia, é a rainha da carga pesada. Com capacidade de 25 toneladas, seu motor de 400 cavalos e seu chassi articulado de 8 rodas a convertem em uma orquestra de força e equilíbrio. Cada roda se adapta ao terreno por meio de um sistema de suspensão ativa que mantém a carga estável mesmo sobre rochas ou troncos. Nas plantações do norte da Europa, a Mammoth é símbolo de desempenho extremo. Ela transporta o que antes exigia 3 máquinas diferentes. Seu nome não é casual. Quando passa, a floresta treme. Na Rússia, onde as distâncias se medem em quilômetros intermináveis e os invernos podem congelar até o aço, domina o Amcodor 2551, um híbrido entre Harvester e Forwarder. Com peso operacional de 27 toneladas e um motor diesel de 310 cavalos, esta máquina combina um cabeçote de corte rápido com um sistema de carga traseiro. Em outras palavras, corta e transporta ao mesmo tempo. Nas vastas regiões da Sibéria, onde não há estradas nem oficinas próximas, o Amcodor é uma solução autônoma que realiza o trabalho de 2 equipes de uma vez. Seu design modular e seu sistema hidráulico duplo garantem que, mesmo se uma parte falhar, a outra siga operando. É o tipo de máquina que não para, jamais. E se o assunto é domínio total do terreno, a FAI Primetech PT600 leva a destruição controlada ao limite. Equipada com um motor Caterpillar de 600 cavalos de potência e uma transmissão de alta resistência, esta máquina é usada para limpar áreas completas de vegetação, raízes e arbustos densos. Seu rotor frontal, armado com lâminas de carboneto de tungstênio, gira a tal velocidade que pulveriza árvores inteiras até convertê-las em pó. A PT600 não deixa rastro de vida vegetal à sua passagem, apenas o eco metálico da potência humana em sua forma mais pura. Sua capacidade de trabalhar em terrenos pantanosos ou montanhosos a torna ideal para zonas onde outras máquinas não conseguem chegar. Onde passa, a natureza se retrai. Na Finlândia, onde a floresta encontra o mar, a engenharia levou sua imaginação à água com o Amphibex AE 200. É uma máquina anfíbia projetada para limpar margens, extrair troncos submersos e dragar sedimentos em zonas pantanosas. Seu corpo metálico flutua parcialmente enquanto suas pernas hidráulicas se cravam para estabilizar-se. Dali, seu braço articulado, impulsionado por um motor de 400 cavalos, pode arrancar raízes, pedras ou árvores submersas com a precisão de uma garra mecânica. Em projetos de reflorestamento costeiro ou dragagem ecológica, o Amphibex é uma lenda viva. É o elo perdido entre o trator de esteiras e o barco, uma criatura híbrida que vive entre 2 mundos, mas nem tudo é força bruta. No Japão, a eficiência e a precisão viram arte com o Yanmar Vaio 80 Forestry Edition, um exemplo perfeito de engenharia compacta. Pesa apenas 8 toneladas, mas seu braço telescópico com lâminas duplas pode cortar e levantar árvores pequenas com movimentos calculados ao milímetro.
Sua cabine panorâmica, equipada com câmeras de 360 graus, oferece visão total do entorno. Ideal para trabalhos urbanos ou parques naturais, o View 80 demonstra que a verdadeira potência nem sempre se mede em tamanho, e sim em controle. Onde outras máquinas esmagam, esta opera como um cirurgião. Nos territórios gelados do Canadá, onde os caminhos desaparecem sob metros de neve, entra em ação o Tiger Cat 890 Logger, projetado para operar em condições extremas. Com 50 toneladas e um motor de 350 cavalos, foi construído para mover troncos gigantes em terrenos congelados. Seu sistema hidráulico utiliza óleos de baixa viscosidade e sua cabine é totalmente aquecida. Em regiões onde outros equipamentos param, o 890 continua trabalhando sem pausa, movendo montanhas de madeira enquanto a floresta dorme sob a neve. Sua estrutura reforçada pode resistir a impactos equivalentes a toneladas de pressão. Na indústria florestal, é chamado de o gigante do gelo. E quando se trata de máquinas que combinam poder e velocidade, poucas podem competir com a Sequoia Tree Harvester ST2400. Este modelo experimental norte-americano está equipado com um sistema hidráulico de 700 cavalos e uma lâmina circular de 2,4 metros de diâmetro que corta árvores de mais de 1 metro de espessura em uma única passada. O zumbido metálico de sua lâmina pode ser ouvido a mais de 1 quilômetro de distância. O que antes levava horas, agora ocorre em segundos. Cada árvore cai com precisão cirúrgica e a ST2N400 segue avançando como se a floresta fosse manteiga. É o tipo de máquina que redefine o conceito de poder industrial. A linha entre tecnologia e brutalidade torna-se invisível. Essas máquinas não apenas trabalham a floresta, elas a reinventam, transformam o selvagem em ordem, o irregular em geometria, o natural em eficiência. E embora pareçam obras do engenho humano, muitas foram criadas com um propósito duplo: destruir e reconstruir. Mas ainda há outro tipo de máquinas, as mais fascinantes de todas. As que plantam, restauram e devolvem a vida ao mesmo terreno que antes devastaram. Nem todas as máquinas florestais existem para destruir. Algumas nasceram para restaurar o que o aço arrasou, para devolver ao planeta o que a humanidade tomou emprestado. Nesta era de equilíbrio entre produção e conservação, surgem os titãs da reflorestação automatizada, as máquinas que semeiam florestas inteiras sem que uma única mão humana toque a terra. Uma das pioneiras nesse novo paradigma é a Rotney F20D Forwarder Reforestation Edition, uma versão modificada de seu lendário modelo de carga pesada. Com um motor de 340 cavalos de potência e capacidade de transporte de 25 toneladas, a F20D não apenas carrega troncos, planta árvores novas no mesmo percurso. Atrás de seu compartimento principal, leva um sistema de semeadura automatizado controlado por GPS, capaz de depositar mudas ou sementes nos espaços onde antes houve corte. Cada árvore retirada fica registrada digitalmente e cada nova semente plantada também. É a encarnação perfeita do ciclo natural, dirigido por software. Destrói e cria ao mesmo tempo, equilibrando poder e propósito. Mais ao norte, nos vastos territórios da Noruega, uma máquina de aspecto quase alienígena redefine o trabalho em zonas impossíveis. A Menzi Muck M535X Reforestation Spider. Seu corpo articulado e pernas hidráulicas permitem caminhar por ladeiras íngremes, ravinas e terrenos rochosos, onde nenhum veículo convencional poderia chegar. Mas o mais surpreendente é seu braço semeador, equipado com uma cápsula de precisão que perfura a terra e deposita uma semente em questão de segundos. Cada passo da Muck deixa uma marca, mas é uma marca de vida. É a aranha que planta florestas nos lugares onde o ser humano não pode. No Canadá, onde a indústria florestal se combinou com a sustentabilidade digital, opera a EcoTree Seeder 8000, uma semeadora automática projetada para reflorestar áreas devastadas por incêndios. Seu sistema utiliza drones auxiliares para mapear a zona e determinar os pontos exatos de plantio. Depois,
A máquina se desloca sobre esteiras, abrindo pequenos sulcos, injetando fertilizante biodegradável e depositando sementes encapsuladas. Com um único tanque de carga, pode plantar até 25.000 árvores em um dia. Em telas de controle remoto, os operadores observam o processo como se estivessem vendo uma simulação. A floresta volta à vida, linha por linha, raiz por raiz. Além do norte, nos trópicos, as máquinas devem adaptar-se ao excesso de vida. Na Amazônia brasileira, o desafio não é plantar, e sim controlar o crescimento desmedido. Entra em cena o Hydrotrack Palm Harvester, uma plataforma móvel de 8 metros de altura, equipada com tesouras hidráulicas e correias transportadoras. Embora tenha nascido como uma ferramenta de colheita de palma de óleo, hoje é utilizada também para poda seletiva e controle ambiental. Um único operador pode cortar mais de 2.000 cachos ou limpar hectares inteiros de vegetação invasora em um único turno, sem arriscar a vida nem danificar o ecossistema circundante. O Hydrotrack não apenas mantém o equilíbrio, impõe-no com precisão milimétrica. E enquanto os solos se regeneram, no céu ocorre outra revolução. A chegada dos drones florestais de grande escala mudou por completo a forma de reflorestar. O modelo Dendra DF25, por exemplo, pode transportar 30 quilos de cápsulas biodegradáveis com sementes e nutrientes. Equipado com câmeras térmicas, analisa o terreno, calcula a densidade ótima e lança as sementes do ar com precisão de 20 centímetros. Uma única frota desses drones pode semear mais de 1 milhão de árvores em uma semana. Sua missão não é competir com as máquinas terrestres, e sim complementá-las. Enquanto as gigantes limpam e nivelam o terreno, os drones o repovoam. É uma dança entre a gravidade e a esperança. Mas a revolução mais silenciosa vem da Europa Central, com o surgimento da SeedTech X1, uma máquina híbrida metade semeadora, metade inteligência artificial. Sua estrutura de aço leve, com motores elétricos independentes em cada roda, permite deslocar-se com uma suavidade quase orgânica. À medida que avança, escaneia o solo com sensores infravermelhos para medir umidade, pH e densidade. Depois decide, de forma autônoma, qual semente plantar e em que lugar exato. Cada decisão é armazenada em uma base de dados que será usada em futuras reflorestações. É como se a Terra tivesse memória digital. Em zonas afetadas por incêndios, a X1 não apenas planta, mas prevê o futuro da floresta que está criando. A combinação de tecnologia e propósito também chegou ao terreno extremo. Na Islândia, onde a erosão e os ventos congelantes impedem o crescimento natural, a Ecoterra 550 Windseeder conseguiu o impossível. Ela utiliza braços telescópicos que perfuram o solo gelado e liberam uma mistura de sementes, nutrientes e microbactérias que ativam o ciclo de regeneração. Em poucas semanas, os primeiros brotos aparecem. É uma máquina que não corta, não tritura, não transporta. Cria vida a partir do nada. Seu rugido não anuncia destruição, e sim renascimento. Na África, os projetos de reflorestação automatizada deram origem a outro tipo de máquinas. O Solar Seeder C2, sistemas solares móveis que trabalham dia e noite sem combustível. Sua cobertura de painéis fotovoltaicos alimenta motores elétricos e braços robóticos de plantio. Cada unidade cobre 30 hectares por dia e comunica seus dados a uma rede global de monitoramento ambiental. O que antes exigia centenas de trabalhadores sob o sol, hoje é feito por uma frota de máquinas movidas à energia limpa. Nos desertos do Sahel, onde a terra era pó e esquecimento, o verde volta a espalhar-se. Não é magia, é engenharia com alma. Estas máquinas florestais do futuro representam uma nova era, a do poder responsável. O homem que antes cortava sem pensar, agora programa para semear. A floresta que caía sem piedade, hoje renasce sob coordenadas precisas. A natureza e a máquina já não são inimigas, são parceiras. Mas ainda falta um tipo de maquinaria, uma que opera no limite. As que dominam o fogo, a montanha e o caos. Aquelas que enfrentam os desastres naturais quando todo o resto falha. Quando a floresta arde, quando o vento ruge e a terra treme, as máquinas do fogo entram em cena.
São os titãs que não cortam nem semeiam, salvam. Projetadas para enfrentar os desastres naturais mais extremos, representam o último elo da evolução mecânica do mundo florestal. Onde o ser humano não pode entrar, elas avançam sem medo. Entre as mais imponentes está a Tracked Firestorm TAF-20, uma besta romena criada para combater incêndios florestais em terreno montanhoso. Com um motor de 450 cavalos e esteiras de aço reforçado, pode escalar encostas de 60% enquanto arrasta 10.000 litros de água em seu tanque traseiro. Seu canhão de pressão lança jatos a 120 metros de distância, criando barreiras líquidas que detêm o avanço do fogo. O calor derrete o ar, mas não a Firestorm. Seu blindagem térmica de cerâmica e titânio a converte em um tanque contra as chamas. Nos incêndios dos Cárpatos ganhou um nome temido e respeitado: a besta que apaga o inferno. Nas florestas da Califórnia, onde os incêndios arrasam milhares de hectares a cada ano, a tecnologia americana responde com a Caterpillar D7R Fire Dozer, uma versão modificada do famoso trator de esteiras militar. Esta máquina não carrega armas, e sim um escudo de aço e uma lâmina frontal capaz de abrir valas de contenção em segundos. Seu motor de 330 cavalos impulsiona um sistema hidráulico de triplo eixo que corta árvores, levanta terra e traça linhas de fogo com precisão cirúrgica. Quando os helicópteros não podem voar por causa da fumaça, a D7R avança pelo próprio inferno, criando os limites que salvam cidades inteiras. Em sua cabine pressurizada, o operador trabalha cercado por chamas. Do lado de fora, o mundo arde. Do lado de dentro, reina o controle. Além do fogo, a floresta enfrenta outra força destrutiva: a água. Em regiões como Indonésia ou Amazônia, as chuvas torrenciais podem transformar um paraíso verde em um pântano mortal. Para isso existem máquinas como a Amphibious Excavator EIK CAT 320D, um híbrido entre barco e escavadeira capaz de flutuar, cavar e arrastar ao mesmo tempo. Seu chassi flutuante com esteiras extensíveis permite estabilizar-se em rios e manguezais, enquanto seu braço hidráulico de 9 metros retira árvores caídas ou cria canais de drenagem. Com um motor Caterpillar de 180 cavalos e uma estrutura selada, pode trabalhar submersa até metade de seu corpo metálico. É a definição exata de resistência anfíbia. Nas zonas mais alagadas do planeta, a EIK não apenas limpa caminhos, cria novos. Mas se há um inimigo silencioso da floresta, é o gelo. Nas regiões árticas, onde o solo se endurece como pedra e o frio paralisa motores, a Prinoth Leitwolf Forest Edition se impõe como uma obra-prima da engenharia alpina. Derivada de uma máquina de preparar pistas de esqui, seu motor de 530 cavalos impulsiona um sistema de esteiras extra-largas que distribuem a pressão sem afundar. Pode arrastar troncos congelados de até 15 metros e limpar rotas cobertas de gelo. Sua cabine aquecida e seu sistema de controle por joystick a convertem em uma extensão natural do operador. No silêncio gelado do norte, a Leitwolf move-se como um lobo metálico entre sombras brancas. Sua presença impõe respeito, e seu rugido rompe o silêncio da neve. No outro extremo do mundo, o calor extremo dá forma a outra classe de guerreiros florestais. A Komatsu D155A X Firetrack, utilizada na Austrália, combina a força de um trator de esteiras com a agilidade de um tanque. Equipada com um sistema de pulverização térmica de alta pressão, cria linhas de defesa contra incêndios em questão de minutos. Seu motor de 410 cavalos e sua tração de aço a mantém estável mesmo em terrenos desérticos ou cobertos de cinza. Nos incêndios do território do norte, a Firetrack foi vista avançando diretamente rumo ao fogo enquanto helicópteros despejavam água do céu. Dois mundos distintos, o ar e a terra, lutando com um mesmo propósito: proteger a vida. E quando a ameaça vem de cima, do próprio ar, entra em ação uma das máquinas mais impactantes já criadas, o Erickson S-64 Air Crane. Este helicóptero colossal, conhecido como o Dragão do Céu, pode carregar 10.000 litros de água ou retardante de fogo
e lançá-los com precisão milimétrica sobre zonas críticas. Seus rotores contrarrotativos, seu motor de 9.000 cavalos e seu controle computadorizado o convertem em uma extensão aérea do combate a incêndios. Em questão de minutos, pode girar, descer e liberar sua carga exatamente onde as chamas se erguem mais alto. Sua presença no horizonte é um espetáculo de poder e esperança. Onde o fogo devora, o dragão apaga. Mas nem todas as catástrofes queimam ou congelam. Algumas desabam. Nas regiões montanhosas do Chile e da Suíça, os deslizamentos de terra são combatidos por máquinas como a Manzi Muck M145X Rescue Edition, uma escavadeira de pernas articuladas capaz de caminhar entre rochas instáveis. Seu sistema hidráulico permite ancorar-se e estabilizar-se em encostas impossíveis enquanto move toneladas de terra ou resgata veículos presos. Ela não tem esteiras, e sim membros mecânicos que se expandem e giram como se tivessem vida própria. Cada movimento parece calculado por instinto. Em terrenos onde nenhum humano poderia manter-se em pé, a Muck trabalha suspensa entre o abismo e a sobrevivência. E para fechar este desfile de monstros de aço, uma máquina lendária resume toda a evolução da engenharia florestal moderna, a Ecolog 688F Harvester. Com 320 cavalos de potência, tração pendular e um cabeçote de corte Log Max 7000 ST, esta máquina combina potência, equilíbrio e eficiência como poucas. Pode operar em encostas, florestas densas ou climas extremos. Seu software interno registra quantas árvores corta, quanto material processa e quanta energia consome, tudo em tempo real. É, literalmente, um computador sobre rodas. A floresta que cai diante dela não morre, reorganiza-se. Das serras às tundras, do fogo ao gelo, todas essas máquinas compartilham uma mesma verdade. São a manifestação física do engenho humano. Representam a eterna luta entre o homem e a natureza, entre a criação e a destruição. E embora algumas derrubem, outras semeiem e outras salvem, todas contam a mesma história. A do ser humano que ousou dominar o indomável. Porque, no fim, não importa quão grande, rápida ou poderosa seja uma máquina. Sempre haverá algo que nenhuma tecnologia poderá replicar. O pulso vivo da floresta. Esse suspiro silencioso que, mesmo após o rugido do aço, segue tentando crescer.